Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com um episódio maravilhoso, com uma pessoa super especial, para te lembrar que você pode. E hoje aqui, né, com a Sandra, assessora financeira de atletas. Gente, ela cuida de mais de 300 atletas. Olha 400. isso, mais de 400. 300 era quando eu conheci ela, um mês e meio atrás, nos Estados Unidos. Eram 390 em Orlando. Em Orlando, a gente se conheceu em Orlando. E eu ouvi a história dela e achei maravilhosa. Mas antes da gente entrar aqui para a historinha da Sandra, que vocês vão aprender muito com ela, não só atleta, viu, gente? Nós mesmo, serve para todo mundo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora, _podcast e se inscreva para aprender com a gente, né, Thali? Hoje nós vamos aprender aqui com a Sandra e você vem com a gente. Sandra, conta para nós aí. Bom, a Sandra, gente, ela é gente que cuida de gente. Exato. Não existe nada melhor que Exatamente. isso, né? Então, e não só atletas, né? Porque já falou que agora está expandendo. Exatamente. Onde nós temos aí para outros segmentos. Isso mesmo. Que legal. Até o ano passado era exclusivo para atleta. Uau! E quando eu tive ali com a Sandra, eu fiquei realmente impressionada primeiramente com a energia dela e o amor que ela faz tudo e assim, sabe, esse sorriso. E eu já vi. Você percebe que ela faz, ela cuida mesmo de gente, cuida das pessoas e ela entendeu o segredo do sucesso, Sem né, dúvida. Sandra? Você entendeu o segredo do sucesso. Sem então, dúvida. conta pra gente assim, primeiro aí, vamos lá. Vamos falar, eu creio que é muito importante a gente falar sobre os atletas, a carreira de um atleta, o que eles precisam fazer, né? Mas também eu quero que você passe aí para nós o seu conhecimento sobre, né, cuidados de empreendedores, né? Pessoas que são empreendedoras, que estão aí no topo da sua carreira, o que é importante saber, o que não é. Então, vamos lá, conta para nós, primeiramente, o que a gente quer saber é sobre a questão que você sempre fala muito isso, né? É que você cuida de gente. Exato. Como que você faz isso? O que é importante? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né, pelo espaço. Para mim, de fato, é um prazer falar de tudo que eu tenho vivido, da história, da transformação de vida que a gente consegue gerar quando a gente se preocupa com gente. Então, quando nós falamos que é gente cuidando de gente, nosso processo seletivo é muito diferente de grandes corporações. É muito diferente. Porque a gente, primeiro, precisa de uma pessoa curada para curar. Livre para trazer liberdade. Então, a gente trabalha muito essa questão. O dinheiro é consequência. Porque no mundo corporativo, você sempre vai olhar muito em relação a metas, números. Isso é importante? Sem dúvida. Mas controlando o que você pode controlar, que é a sua atividade. O número de pessoas que você se conecta. E não quando o cliente vai fechar e vai te trazer uma comissão. Essa é a venda de impacto, né? Funciona demais no mercado em geral. Mas quando a gente está falando de gente, de família, de entender que pode mudar o destino daquela família, você não pode olhar para dinheiro, de verdade. Porque o dinheiro ele vai acontecer no volume. É uma consequência. É uma consequência. É uma consequência. Porque se hoje um corretor de imóveis senta na frente de um atleta, o atleta ganha muito dinheiro, ganha muito bem, o que ele faz? Ele vai vender o imóvel que é bom para ele, para o corretor, e não para o atleta. Então, nós entendemos de fato qual a necessidade do perfil daquele cliente e que atrás daquele atleta ou atrás daquela grande renda, atrás daquela grande comissão que pode vir, tem uma família. E você me fala uma coisa, com tanta... Eu vejo que você fala com tanta convicção. Sim. Né? Você tem uma paixão pelo que você faz. Total. Veio de onde? Tem uma história atrás aí. Sem sombra de dúvida. Eu quero saber um pouquinho dessa história, porque eu tô vendo que isso veio de uma história bem importante na sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, eu diria que eu sou uma improvável. Para estar onde eu estou hoje, normalmente as pessoas que crescem demais, o que eu comecei a entender é, elas primeiro resolvem um problema. Maravilha, resolvemos problemas. Segundo, tem que se preocupar genuinamente. Mas nas grandes empresas, você não pode se preocupar genuinamente. É verdade. Né? Lá em 2010, eu tive uma franquia de uma seguradora, uma grande seguradora internacional, perfeita, né, com muita visão de futuro e para trazer a cultura de seguro de vida para o brasileiro.
que não tinha até então. Hoje tá um pouquinho diferente, já tá bem melhor. Hoje né? tem melhorado. Mas as metas, os números, você não tinha muita opção a não ser fazer a venda de impacto. E eu sempre entendi que para que você cresça em tudo que você vai fazer, você precisa de relacionamento. Você não vai crescer sozinho, é impossível. Falamos disso. Network é demais. Demais. Só que você tem que ser interessante para a pessoa no network e não interesseiro. Então as pessoas estão aí confundindo um pouquinho, né? Quero fazer network com você, vem cá. E já quer fazer negócio comigo. Então, tem que Não ser... é assim. Tem que ser devagar, né? Tem que criar relação, o que a gente fala relationship building, né? Perfeito. Em inglês, que é criar relacionamento com a pessoa. A Andrea deu um exemplo muito bom que a gente estava conversando de que as corretoras que ela trabalha são amigas dela. Uau, exatamente. Entendeu? É isso que eu percebo hoje dentro da empresa. Né? Hoje, com mais de 50 colaboradores ali, um time de mais de 50 pessoas para dar conta, né, desse time de mais de 400 atletas. Então, e o nosso relacionamento ali, ele é, de fato, diferente. Mas, voltando lá em 2010, eu passei a atender alguns atletas. Sou muito grata, né, a um cliente que era da seguradora. Eu tinha uma franquia da Prudential e era um trabalho muito bacana. Prudential é excelente. Perfeito. Mas não era muito conhecida no Brasil em 2010. Né? Então, claro, uma empresa muito conceituada. É a melhor do mundo no segmento. Ela é muito ela é boa. demais. Ela é demais. Muito forte. De fato. E um cliente que foi recomendado era agente de atletas. E eu sou muito grata ao Gustavo, de verdade. Ele, nossa, Sandra, esse trabalho é muito legal. Eu tô vendo que você não quer fazer qualquer coisa, que você se preocupa de fato, porque o seguro resgatável, ele é uma ferramenta muito inteligente. Muito. Te protege e acumula reserva ao mesmo tempo. Claro, não é para todo mundo. Carreira curta para o atleta, ele tem um viés um pouquinho diferente, né? Mas é importante também. Ele falou, você atende os meus atletas? Eu falei, bora, vamos lá. Um em cada cidade. Eu falei, vamos devagar. E foi quando eu iniciei lá em 2014, iniciei atendendo atletas e um indicando o outro. E quando eu vi, eu já não tinha mais agenda para atender outros segmentos. Eu atendia muitos médicos, executivos. E aí, quando eu vi, não consegui mais. A minha agenda era a agenda do futebol. Né? Só que eu trazia uma solução para o atleta. E colecionando histórias de todo tipo de fraude, todo tipo de roubo. Né? E, assim, a grande maioria já foi enganada em algum negócio, em algum momento. São pessoas muito simples, né, gente? A grande maioria. Às vezes, a grande maioria veio realmente de família simples, que é o sonho da vida deles, é ser um atleta para mudar a vida da família. Exato. E você imagine, quando esse povo começa a ganhar dinheiro, eles não sabem o que fazer. E aí vem os espertinhos, né? E dão esses famosos golpes e tudo mais. E a Sandra veio para resgatar É isso mesmo. esse povo. É isso mesmo. E você Que também lindo. tem que entrar em consideração que quanto mais fama tem, mais você tem que gastar, A investir o probabilidade é dinheiro muito também maior. para você se manter. Você vai precisar ir de segurança, você tá entendendo? Então, se você O não estilo sabe, de vida. muda demais. Não é E- que nem a gente, que ninguém nos conhece. Então, se você não... É por isso que os atletas, às vezes, têm muita dificuldade. Porque o dinheiro que eles têm que investir para serem eles, como ser humanos, é um horror. Sem contar que Então, tem todo que ser mundo muito olha e fala, inteligente. uau, o futebol ganha muito dinheiro para jogar bola. A vida é muito difícil do futebol. Muito difícil. Porque você pensa, né? O atleta, o time ganhou, ele não pode sair na rua. O time perdeu, ele não pode sair na rua. Exato. Então, ele não tem lazer. Então, o imóvel, ele tem que ter um imóvel que proporcione lazer para a família dele. Porque é em casa, né? Então, você pensa, a gente precisa disso. Né? E como a questão da fama a todo momento chama a atenção de oportunistas. A gente já ouviu todo tipo de fraude que você possa imaginar em todas as áreas. Um exemplo bobo, o atleta chega na cidade, descobrem que é atleta, um imóvel que custa 10 mil reais, aluga para o atleta por 15. É jogador, ele pode. Uau. Muito comum em todas as cidades, em todos os times. Então, a gente começou a colecionar essas histórias. Eu e meu marido ficamos muito amigos de um casal, um atleta e a esposa, e colecionando histórias. E esse atleta conhecia e gostava muito do mercado financeiro. E a gente trocava muita figurinha, né? E, Thiago, quando você parar de jogar, você vem trabalhar comigo. Porque o atleta precisa de tantas outras coisas e eu só trago uma solução, uma ferramenta, que é o seguro, que é muito boa, mas é muito
pequena, muito pouco perto de tudo que ele precisa. Exatamente. Então, e não deu para esperar ele parar de jogar, ele continua jogando. E nós nos cercamos de gente competente. Eu não sou especialista em tudo, mas eu tenho especialista para absolutamente tudo dentro da empresa. Então, nós prestamos uma assessoria que é muito além da financeira, né? Claro, assessoria, o planejamento financeiro através de family office, que é um conceito diferente, o brasileiro não conhece muito, geralmente... Fala um pouquinho desse conceito. Family office é diferente de um assessor de investimentos de uma corretora, por exemplo. O assessor de investimentos de uma determinada corretora, ele não pode te mostrar o que tem na outra corretora, concorda? Então, o assessor da XP não tem como mostrar o que tem na hora, mas o que tem na Rico é impossível. Então, existe o conflito de interesses. Assim como eu não podia mostrar outras opções que não a Prudential. Seguro. Exatamente. Então, o Family Office, ele é um assessor de investimentos que não tem conflito de interesse, não tem vínculo com nenhum banco, nenhuma corretora. Então, ele é livre para trazer o melhor resultado para aquele cliente e não o que ele precisa bater meta, porque, infelizmente, o mercado financeiro funciona assim. O gerente de banco precisa bater uma meta e funciona assim, né? Ele não está utilizando, porque ele te explica. Você quer? É assim. Mas ele vai te mostrar o que é melhor para ele. E não o que, de fato, aquele cliente precisa, né? Então, nós temos hoje, dentro da estrutura, né, dentro do ecossistema, toda a questão a gestão financeira através de um family office e gestora, que pode criar fundos exclusivos, né? É um perfil muito diferente, mas que não é qualquer pessoa que tem acesso a um family office. Se você digitar agora, o que eu preciso, como é que eu tenho um family office? Ou você vai pagar uma mensalidade para ele, 5, 8 mil reais por mês, ou você tem que ter um patrimônio líquido de pelo menos 5 milhões para justificar o trabalho dele sem conflito de interesse. Então, qual foi a nossa estratégia? Com o grupo cada vez maior, o grupo de clientes, nós somos hoje o maior cliente desse Family Office. Ele atende o atleta que ganha 20 mil reais e atende o atleta que ganha 2 milhões. Então, porque você é o cliente dele. Uau, que espetáculo. Quer dizer, você achou diferente. que a gente chama de shortcut. Como é que fala em português? Um atalho. Um atalho. Perfeito. O cliente, para ter acesso a todas as ferramentas que nós temos hoje, ele teria que percorrer um caminho muito longo. Exato. Nós somos facilitadores. Então, através do Family Office, nós filtramos tudo que existe no mercado, absolutamente tudo, mostramos as opções e ele escolhe o que é melhor para o perfil dele. Isso realmente não tem com no mercado. assessoria de quem entende. Exatamente, dos porque especialistas. Às vezes eles nem sabem escolher o que é melhor para o perfil dele, mas existem especialistas na área. Quando ele percebe que eu vou ganhar sempre, não importa o que ele vai escolher, eu saio do papel do vendedor. E eu passo a ser uma mentora. Eu, claro, e todo o time, né? Claro. Então, aí é que a gente ganha o coração, a confiança. E número não mente. Nós apontamos onde o cliente vai chegar, fazendo do jeitinho que faz hoje, e onde ele pode chegar com alguns ajustes. Porque ele vai levar quanto tempo para conhecer todos os bancos, todas as corretoras, todas as seguradoras? Não, nós ganhamos tempo. Nós já trilhamos todo esse caminho. São mais de 300 mil horas de análise de mercado financeiro. Isso é semanal, o mercado muda. Então, por mais que você tenha gente competente do teu lado, você tem gente competente de uma instituição. Exato. Você vai ter de todas? Como é que você vai saber o que é melhor? Então, nós sempre, o nosso princípio aqui é entender. Tem uma família por trás daquele atleta. É um destino que pode, sim, mudar. E mudar da água para o vinho, de tirar a criança da escola bilíngue, de carro importado, vai de ônibus para a escola pública. Isso é comum. Sandra, assim, me fala um pouco sobre isso, né? É um tópico muito importante porque o atleta ele tem carreira curta. Extremamente curta. E por que isso? Por que é curta? O que pode acontecer? E qual que é a solução para que essa carreira curta não aconteça exatamente o que você acabou de falar, de a criança, seus filhos vai para uma escola bilíngue, com chofer, e de repente ele tem que ir para a escola pública de ônibus, porque os pais têm que trabalhar em qualquer outra coisa e não são profissionais em outra área. Exatamente. Então, a vida útil do atleta é a questão da resistência do corpo. A vida útil de um atleta,
Um goleiro, ele vai mais, ele passa dos seus 40 anos. Já para outras posições que requer muito da força dele, 10, 15, 20 anos, ou seja, perto dos seus 30 anos, dos seus 30 aos 35, ele já tá pensando em parar. É muito curta. Então, você entenda, o que nós normalmente mostramos pro atleta, eu não chamo de salário que ele recebe no final do mês. Por quê? Esse salário ele vai acabar. E se ele chamar de salário, ele tem a ilusão de que ele vai ter aquilo sempre. E não. Então, ele, diferente de outras profissões, vamos pegar um médico. O médico com seus 20 anos ainda está estudando, não está ganhando dinheiro. Nos seus 35 que ele começa a ganhar dinheiro, concorda? Sim. O atleta com 20 tá ganhando muito dinheiro, com 35 ele já não tem mais renda. Então tem que dividir aquilo por 15. E olha só. A vida toda, né? Vamos supor, se ele só trabalha 15 anos e ele não vai mais ganhar. Qual que é? Você vive até o quê? 75, 80? Isso. Então você tem que dividir aquele salário por todos os anos. Ele tem que ter um empenho maior no planejamento dele. Ele tem que ter um olhar cuidadoso. Não é deixar para amanhã, deixar para depois. É já. Já tinha que ter feito. Então, nós temos trabalhos para projetos para a base do futebol. Ensinar a educação financeira desde a base, lá de trás. Que legal. Para mudar o conceito, a cultura. Porque o que acontece? Quando eu apresento uma solução, estou apresentando a empresa em si, eu mostro para ele que um trabalhador, né, de outro segmento, ele vai trabalhar por 45 anos. E vai viver, que seja até os seus 80 anos, tá? Porque o atleta, ele tem ele se cuida, então é para ter uma expectativa de vida maior. Então, aquela pessoa que trabalhou até os 65 anos, ela tem 45 anos para guardar dinheiro e viver mais 15. O atleta tem 15 anos para guardar dinheiro e viver mais 50, 60 anos para frente. Nossa, mas que conceito maravilhoso. Sim. Eu acho que até para nós, né, que somos empreendedores, isso aí aplica também, porque não é sempre todo mundo tem um pique, né, da carreira, que nem nós. Um ótimo exemplo, o ramo imobiliário dos Estados Unidos que aconteceu nos últimos 2 anos foi incrível. Uau. Mas não quer dizer que o salário que a gente estava se pagando dos últimos 2 anos é o salário que a gente ganha hoje, é ou não é? Exatamente. Então, realmente, graças a Deus, nós já tivemos outra crise nos Estados Unidos e aprendemos nossas lições e investimos o nosso dinheiro. Perfeito. Porque isso não fica para sempre. A grande questão é, a menos que você seja um funcionário público e tenha um salário, né, garantido até o final da sua carreira. Exato. Fora isso, eu não chamaria de salário, eu chamaria de contrato, e para que você tenha o senso de urgência, fazer a reserva o quanto antes, fazer o seu dinheiro trabalhar para você ter a sua renda passiva, não fica com uma renda só. Né? Hoje nós temos tantas alternativas, tanto para o atleta quanto para outros segmentos, de outras opções de renda. Né? Nós não podemos depender de uma única renda. Isso é fato. Isso é Sandra, fato. e olha só, quais são os maiores erros que você vê as pessoas cometendo? Tanto no empreendedorismo de pessoas como a gente, que são empreendedores e têm várias carreiras, como nos atletas. Gasta mais do que ganha. Uau. Todo mundo. E independente da renda. Nós colecionamos histórias. Nós dizemos que o nosso maior patrimônio hoje é todo o conhecimento e as histórias que nós temos para contar. São mais de 400 famílias atendidas. Então, a gente tem história e exemplo para tudo, sem falar os nomes, tá? Uhum. Então, de clientes que, de verdade, são influenciados pelo meio em que estão. Exato. Isso é um problema. Aí chega um menino que tem 18 anos, está ganhando 100 mil reais. Ele pode comprar uma Ferrari? Pode, porque ele tem crédito. Ele deve? Não deve. Mas, em geral, os assessores, né? Quem está ajudando esse atleta não está preocupado se ele pode ou não. Está preocupado na comissão que vai dar aquela Ferrari. Ou aquele apartamento. Compra um apartamento para sua mãe. Tem que comprar para a mãe, sem dúvida. Tem que ajudar a família, sem dúvida. Com equilíbrio. É a hora certa. Com equilíbrio. Exatamente. Eu sempre falo que tem que ajudar depois que você se ajuda. Porque se você ajudar a sua família muito cedo, o que vai acontecer é que daí você não vai ter mais para ajudar. Agora, se você se preparar da maneira certa e ter cautela, no futuro você pode ajudar eles para sempre. Yes. Mas é que nem no avião, né? Exato. Primeiro você. Primeiro a gente. Eu mostro, e número não mente, que se
a família não se organizar, né? O atleta, ou ainda o cliente, né? Porque hoje são outros segmentos. O cliente e a sua família entendendo que tem todo mundo o mesmo propósito, que é manter o padrão de vida, manter aquela qualidade de vida para sempre. Todo mundo vai segurar os gastos. Eu tenho, infelizmente, atletas que querem viver... A família quer ver no mesmo padrão do atleta. O atleta tem carro importado, ele quer carro importado. O atleta mora na cobertura, ele quer morar na cobertura. Aí não tem dinheiro que consiga manter o padrão. Sem contar conflitos, né? Atletas que têm ali 15, 20 dependentes. Porque cuidam da família, da esposa, da dele. É muita gente. Tem que ajudar? Tem. Se ele tem condições, vamos lá. Mas nós entramos, inclusive, sem esquecer nesse o futuro. Você tem que ajudar, mas mostrar o número. Mostrar exato. o número. Amigo, se você continuar dando esse padrão para todo mundo, daqui a pouco ninguém tem padrão nenhum. Então, vamos organizar aqui, vamos ajustar. Então, esse é um trabalho que as empresas não estão interessadas em fazer, porque isso não dá dinheiro. Sim. O aconselhamento. O mentoriar o atleta de qualquer renda, tá? Então, nós fazemos um trabalho de fato diferente. Nós entendemos que existe uma família ali atrás e que o destino vai ser mudado. Como a gente conversou sobre a criança que vai para a escola de carro importado, com o motorista, para uma escola bilíngue, e daqui a pouco ele vai para a escola de ônibus, para uma escola pública. É devastador para uma criança. Devastador. Essa mudança drástica, né, no padrão de vida dele. Então, a gente compreende e mostra com exemplos. E a gente tem tido um sucesso muito bacana. Eles nos ouvem, porque eles entendem que a Planner sabe tudo que ele precisa. Ela vai conseguir direcionar em todas as áreas. Eles brincam, dá um Google na Planner. Pergunta. A gente vai te orientar. Você é o Google. É isso mesmo. Dá um Google na Planner. E a Google sabe tudo, tá? Raras coisas que a Google não sabe. E é aquilo que nós não sabemos, nós vamos atrás da informação. Nós temos um departamento de investigação dentro da empresa. Porque o atleta recebe uma proposta para abrir uma empresa e nós precisamos entender se essa proposta é séria. Se for séria, se for boa, nós indicamos para outros, inclusive. Então, nós vamos a fundo, fazemos a diligência, né, entendendo a seriedade. Sem dúvida, sem dúvida. E conta pra gente uma história de sucesso. Olha só, a gente tem colecionado dessas histórias. Ai, que legal. Que não tem preço, independente da renda, né? E isso é legal para nossa comunidade brasileira, porque a gente vindo dos Estados Unidos é bem diferente a cultura lá. Então. A cultura brasileira é muito de status, muito de status. Então, lá nos Estados Unidos, você quer uma bolsa da Gucci, qualquer um pode comprar uma bolsa da Gucci. A maioria das pessoas, né? Trabalhou lá, você compra. Não, pera lá, vamos reajustar, amiga. Não qualquer é qualquer um pode, mas eles vão se meter em dívidas desnecessárias, né? Mas Não essa deve. a diferença de lá e aqui. Aqui não. Se não pode, não faz. Mas exatamente. Só que lá você tem o recurso de comprar. Sim. Aqui não. Então, o que acontece? A mentalidade ainda é muito de status. Você Sem vê dúvida. as esposas dos atletas, é só roupa de marca, coisa que a gente não compra lá, não tem necessidade de comprar. De verdade, não é errado, não é ruim. Desde que você possa manter o resto da vida. Exatamente. Aí tá tudo bem. Enquanto nós... Assim, a gente coleciona mesmo as histórias de pessoas que trazem todo tipo de investimento no mercado de luxo. Eu oriento a usufruir, a consumir, não consumir no mercado de luxo, mas ganhar dinheiro com o mercado de luxo. Com certeza. Né? E, de fato, ter todas as coisas que ele sonha, a hora que encerrar a carreira. Opa, agora nós temos esse número e esse número vai Nos te permite garantir fazer isso, esse carro, isso, essa isso. bolsa, Exato. esse padrão da vida. Exatamente. Tá? Exato. E essa é a Esse é o diferença segredo. que eu vejo muito do Brasil. Não dá dinheiro. O que dá dinheiro? Vender. Então vamos vender. Ele quer comprar. Alguém vai vender para ele, que seja eu. Não. O nosso treinamento é não ganhar dinheiro a qualquer custo. Não. Então, nós cansamos de... Vocês estão perdendo dinheiro. Tudo bem, não tem problema. O dinheiro está vindo no volume, porque aí o atleta entende a verdade, entende a nossa preocupação, um indica o outro muito rápido. Tanto é que nós somos a maior empresa do mercado. Né? E não paramos de crescer. E temos outros braços hoje. Se você, de fato, se preocupa com o destino dele como um todo, o status, ele vai compreender. Exato. Que não vai mudar hoje. É importante pro branding? É importante. Desde que você possa manter. Se você não puder manter, ele é um caos. Aí o branding te lascou. Te lascou, exatamente. É muito complicado. A gente não vê tanto valor lá no branding quanto aqui. É essa a realidade, então, entendeu? Aqui, então aqui tem essa certa pressa de querer mostrar. de querer mostrar. Não é nem ter.
o padrão. É Querer mostrar. Você vê muito isso Mas aqui. isso é da cultura. Então, Exato. é isso que eu tô te dizendo. Por isso que o nosso trabalho E ela tá mudando. é lento. Por quê? É de mudança de mentalidade, mudança de cultura, mudar a estatística do futebol. Não Amém. pode, gente, 80% dos atletas terminar em grande dificuldade financeira em até 5 anos. 80% desses que param Olha isso. já estão em dificuldade financeira, não podem mais manter o padrão de vida. E os 20 que param e têm conforto, tranquilidade, se tivessem tido uma orientação certa, teriam o dobro, o triplo do patrimônio. Então, precisa de orientação. Só que o medo te paralisa. Aí você não faz mais nada. Paralisa. Né? Então, eu vejo que, de verdade, o nosso sucesso se deve a essa entrega, a mostrar o time todo. Nós mostramos todo o nosso time, fala a mesma língua. E a hora que ele percebe essa entrega, essa verdade, aí não tem medo e ele começa a avançar e crescer. A hora que ele começa a enxergar o número crescendo e uau, o número não mente, aí mudou uma cultura, mudou a mentalidade dele. Ele passa a ter prazer em poupar e não em gastar. Exato. Exatamente. E a história de sucesso Conta. é exatamente desse atleta. 19 anos, ninguém queria atender esse atleta. Eu atendia ele na época só da seguradora. Isso tem uns 6 anos. E, ok, ele ganhava 8 mil reais, estava indo Por pro mês. profissional, por mês. Ninguém queria. Óbvio que eu sempre atendi, né, como qualquer outro cliente. Deu 2 meses, ele foi para 100 mil de salário. Chamei. Uau, Fulano, de 8 a 100 por Fulano, mês. vem cá. Então, hoje, você gasta... Ele gastava tudo que ganhava, né? Porque pagando aluguel e tudo mais. Hoje, você ganhava 8 e gastava 8. Agora, você ganha 100. Você não pode gastar 100. Vamos ficar no 8? Porque os vendedores vão aparecer para você, para comprar joia, né? Para te oferecer joia, te oferecer carro importado e tudo mais. Mas isso pro teu futuro. E aí, chamava a família junto. E eu não esqueço da mãe dele chorando. Porque eu de verdade, eu trago um senso de urgência e mostro o futuro dele de uma forma mais ampla. E ele passou muita fome, muita dificuldade no início. A mãe levava ele no treino no colo, para ele não se cansar, porque ele não tinha tomado café da manhã. Assustadora a história. Uau. A mãe dele chorando. Filho, vamos organizar aqui, pra gente nunca mais ficar sem café da manhã. Me deu até arrepio. Aqui também. Então, isso é muito sério. E quando a família entende, uau, mesmo que eu não venda para ele, não ganhe aquele dinheiro, entenda, o dinheiro ele vai surgir, ele vai aparecer, vai vir, é consequência. Você ensinou. E, Não tem, mas um presta poder. atenção. Continuou. Aí ele gastou um pouquinho mais, foi para 10. Ganhando 100, gastando 10. Lindo. Tá ótimo. 1 ano ele já estava com... e aí, com premiações, guardava tudo. Ele não torrava dinheiro. Aí ele mudou, foi para um time maior. Foi para 250. Uau! Vem cá agora você está morando em São Paulo. Você gastava 10. São Paulo você vai gastar um pouquinho mais. Mas não caia na onda de São Paulo. E aí ele ficou na casa dos 20, 25. Porque aí já estava casado, com 10% filhos. salário. Tá lindo? Perfeito. Tá lindo. Hoje ele ganha 500. E gasta 30. É coisa... Uau! Assim, esse é o meu case de sucesso. E eu ainda vou convencê-lo a expor isso, né? Porque a gente preserva o nome do atleta. Mas o que eu mostro é que ele teve, sim, uma bênção. Ele é muito privilegiado. Quantos foram para profissional? Quantos foram para time que tem um bom salário? Quantos estão jogando até hoje dele? Que jogou comigo? Nenhum. Então é um privilégio. Só que você tem junto uma bênção. Não, que e com tudo isso que ele está fazendo agora, porque é provado, né? Se uma pessoa começa a guardar $1 por dia com 18 anos, essa pessoa com 60 anos de idade vai ter infinitamente mais do que a pessoa que começou com 45 guardar 100 por dia. Sem dúvida. Porque é o juro Linha composto, do tempo. né? É o que o Albert Einstein fala que é a 8ª maravilha do Perfeito. mundo. É o juro composto. Seja ele para o benefício ou para o mal. Exato. Porque é a mesma coisa dos cartões de crédito. Com certeza. É juro composto. Então, as pessoas usam cartão de crédito, financiamento. pagam o mínimo, financiamento, e sempre pagando o mínimo, aquilo vai acumulando, a dívida vai crescendo. Do mesmo jeito é o investimento. Quando você faz ele, por menor que ele seja, mas você começa cedo. Sem dúvida. O juro cedo. composto. Sem É a dúvida. 8ª maravilha do mundo, gente. É a mágica dos juros compostos. É a mágica, né? é incrível. E linha do tempo. Hoje ele tem um patrimônio muito Quantos considerável. anos? Oi? Quantos anos mais ou Agora menos? ele está com
24 Nossa, anos. é muito jovem, cara. Ei, feito. Tá vendo? E os amigos A já não vida estão dele jogando. Presta Você tá atenção, entendendo? A vida dele está feita. Feita. E ele continua com um contrato longo, ganhando dinheiro. Então, ele tem liquidez no Brasil, liquidez fora do Brasil. Tem opções, né? E a Investimentos. carteira dele também de longo prazo. Mercado imobiliário, agronegócio. Assim, tudo. É uma já diversificação muito já grande. falei pra Sandra, o Lucas, eu deixei ele no Mirassol ontem. Ah, é verdade. Então, ele tá lá no CT do Mirassol, meu filho, de 16 anos. E provavelmente, como vai entrar de férias, é capaz ele ter que voltar em janeiro, talvez não, ou para poder finalizar. Mas eu falei com a Sandra, o momento que ele for assinar contrato, que ele ainda acabou de fazer 16, né? Então, o momento que ele assinar um contrato, que alguma coisa rolar, eu já quero uma tutoria aí dela, com o esposo dela. Isso é importante. Por causa da Exato. mente. Nunca é cedo bastante. Por causa da mente, entendeu? Uma criança de 16 anos não sabe nada da vida. E quando você coloca a sementinha de que ele pode sim mudar o mundo à sua volta, ele vai. E é o que eu falo para esse atleta: Fulano, você foi muito abençoado. Você concorda? Privilegiado. Então você vai incentivar, você Seus vai influenciar amigos. o seu amigo falando de carrão, de mulher, de grife, ou mostrando princípio e valor. Porque tudo, no fim das contas, tem a ver com a família. Com Acabou. certeza. Ele faz isso para que a família tenha uma grande tranquilidade, né? Então, Isso é muito mais gostoso do que dirigir um carro importado. Com certeza. quando você mostra Você e não ele consegue preocupar com enxergar, dinheiro. né? Então Exatamente. nós trabalhamos muito a questão do desenvolvimento pessoal dele, inteligência emocional, né? A questão de visualização de futuro, o que você quer para sua vida, para que a roda gire, como nós conversamos, né? Então, histórias de sucesso nós colecionamos muitas. É verdade. Isso Assim muito como colecionamos também histórias de fracasso. Então, Sandra, você contou pra gente uma história de sucesso, muito Sim. legal. Agora nos dá um exemplo de uma história de fracasso, uma pessoa que, infelizmente, Olha Não só, vingou. olha só. É uma história de sucesso e fracasso na mesma história. Por quê? Sucesso porque ganhou muito dinheiro na carreira, né? Não torrou todo o dinheiro, mas foi muito mal assessorado. E aí, quando eu o conheci, já estava no final da carreira dele, com um padrão de vida muito elevado, né? Ele precisava de pelo menos 150 mil reais para Uau. manter o padrão de vida. Por mês. Era um atleta, sim, era um atleta que ganhava ali na casa dos seus 400, né? E essa história eu conto para todo mundo, sem expor o atleta. E aí, que bacana, né? E o que você fez? Eu conquistei isso e aquilo de patrimônio. Ele tinha cerca de 43 milhões em imóveis. Que bacana, que legal. E como é que é hoje? Se faz renda de aluguel? E metade sem alugar. Então, ok. Quanto você faz de aluguel? 100 mil reais de renda de aluguel. Mas ele gasta 60 mil para manter o que está fechado. IPTU, condomínio, segurança. Mas por que tá fechado? Não aluga, não vende, não faz nada. Venderam galinha morta pro menino, tá? E aí eu, assustada, 43 milhões de imóveis, tendo uma receita de 40 mil líquida. Falei, que é isso? Nossa Tem coisa Senhora. Ele não pode parar de jogar. Ele tá jogando ainda, tá? Então ele não pode parar de jogar porque ele não consegue manter o padrão de vida da família dele, que é muito elevado. Mas, e aí a minha pergunta, fulano, você nunca teve uma consultoria? Tive. Meu corretor era o meu consultor. Falei, meu Deus, seu corretor tá rico. Então, nós fugimos a todo custo Ixi. de vender qualquer produto, de indicar qualquer serviço por conta de uma comissão. Porque não vai acontecer isso que aconteceu. O corretor está melhor do que ele, sem sombra de dúvida. Então, ele não consegue vender, ele não consegue alugar, ele tem patrimônio e não tem. Né? Questão sucessória, ele nem sabia da existência de inventário. Então, o quê? Se eu morrer, eu preciso pagar inventário. A sua família vai ter que pagar. Você ainda se vira para pagar. Falta Nem a sua de família. informação. Total. Né? Então, essa é uma história de fracasso que mexe muito com a gente. Mesmo aquele que ganha muito dinheiro e que está guardando dinheiro, porque ele guardou, foi sofrido deixar de torrar o dinheiro para comprar um imóvel. Mas ele foi mal assessorado. Então, essa é uma história muito triste. E, claro, muitas outras que não se preocupavam com o depois. Só ali vivendo o momento, trazendo um padrão de vida elevadíssimo. Essa é uma história pública que dá para contar, que é o caso do foi multimilionário. Campeão de seleção brasileira e tudo mais. E até onde, né? Eu vi matérias dele e tudo mais falando sobre isso. Ele perdeu absolutamente tudo. Por quê? Ou porque tinha ali
os aproveitadores, né? Ou de medo de ser enganado. E aí o seu dinheiro vai embora. Porque se a torneira não... Se ela só pingar e não entrar nada, vai acabar, é inevitável, o número não mente. Então, as histórias são muito tristes. Mas eu te digo que é qualquer salário. Eu sempre falo não, mas o cara ganha muito dinheiro. O que ganha muito dinheiro também perde muito dinheiro. E também gasta muito dinheiro. A gente vê isso A gente sempre muito. fala, não é o tanto que você ganha, mas é o tanto que você gasta. É o que você faz com o que você É ganha. exatamente a Economiza. história de sucesso que você contou, de a pessoa ganhar 8, tá gastando 8, porque 8 é pouco. Você precisa de 8 para viver. Mas a partir do momento que você começou a ganhar 20, não vai gastar os 20, porque você estava vivendo com 8, então quer dizer, você consegue continuar vivendo com 8. De repente aumenta um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de conforto, mas não vai torrar todo o seu dinheiro. Exatamente. Entendeu? E essa não parte da importa tanto. educação é muito importante. Se vocês querem investir, estão fazendo dinheiro agora, se educam. Exato. É isso que você passa para as pessoas. Exatamente. Essa parte de você ter uma pessoa que está educando, que não tem, né? Ele não vai ganhar uma comissão ali daquilo. Porque esse atleta que investiu todo o dinheiro dele com um corretor, não pode isso. Você tem que se De jeito educar em todas as áreas de investimento. Os E ovos, né? diversificar. Os Sim. ovos não pode estar em só uma cestinha. Exatamente. Mas se você vai investir em algo, saiba o que você vai investir. Não só acredite, nem Exatamente. nela, nem na Sandra, Exatamente. né? Por isso que você Pesquisa. pega uma pessoa que não tem vínculo nenhum para educar. É além. Nós trazemos informações. Então. Por mais que o atleta fale, ou o cliente fale, não, eu confio em você. Diversifica para mim aí, o que você falar, tá tudo certo. Não. A gente faz questão de ensinar, de explicar, de falar do conceito, o porquê daquilo, o porquê de diversificar a moeda. Gente, tem que diversificar a moeda. Tem que ter imóvel, tem que ter dinheiro. Adoro tem que ter isso. tudo. Você precisa, no seu planejamento financeiro, né, entender o que tem risco, o que tem menos risco e pro teu perfil. Exato. Então, as nossas reuniões são muito longas com os nossos clientes. Por quê? Nós mostramos o princípio, o porquê. E eu vou ganhar sempre. Ele escolhendo a melhor ferramenta ou a pior para ele. Ele pode escolher, eu vou ganhar de qualquer forma. Então, eu não vou vender a qualquer custo. Porque eu já ganho no volume. Você imagina, dentro da plataforma nós temos todo tipo de produto e serviço que você possa imaginar que alguém precisa na vida. Então, dentro de casa nós temos corretora, seguradora, imobiliária. Então, nós temos hoje para o cliente seguro de vida, seguro de carro, plano de saúde, investimento nacional, internacional, mercado imobiliário nacional, internacional, Nossa. family office. A todo momento gira negócio dentro da Planner. Então, a nossa grande vantagem frente ao mercado é que nós nunca precisamos bater uma meta. A empresa era minha, do sócio, né? Que contei lá no início, jogador que também conhecia muito e colecionava as histórias. Então ele virou seu sócio. Exatamente. Que legal. Exatamente. Nós montamos um time que permitiu que ele continuasse jogando, né? Ele ainda atua no futebol. Então... E as conexões, a Que Sandra, legal. a inteligência, você tá vendo a inteligência? Eu amei É isso. associar com pessoas que vão adicionar. É o que ela falou no Entendendo começo. a língua. A gente precisa entender que ninguém cresce sozinho, Exato. né? Isso A gente com sempre fala certeza. sobre Exato. isso, né, amiga? Ninguém cresce sozinho. Você precisa de um time. E um time que esteja na mesma visão, no mesmo foco, que tenha os mesmos princípios e os mesmos valores. Exatamente. Mas a partir do momento que você achou essas pessoas chaves, e ela... O que ela viu ali? Olha, um jogador. Ou seja, ele tem acesso ao meu público, ao público que eu preciso. Ele tem experiência de campo, ele tem experiência no fio dele, na Sabe área as de dores atuação dele. do atleta. Sabe as dores do atleta. É de jogador para jogador, é o que a gente costuma falar. Exatamente. Então, nós temos a visão do atleta, da esposa do atleta. Quais são as angústias, as preocupações? Quando ela muda para uma cidade, não sabe onde tem médico, farmácia. E tem toda aquela questão do apartamento. O atleta não está entregando tudo que ele precisa entregar em campo até que a família esteja bem instalada. Então, nós fazemos o concierge. Nós diminuímos demais o tempo da instalação daquela família na nova cidade. Uma pesquisa feita em 2016 apontou que o atleta levava de 15 a 45 dias para conseguir se entregar para o futebol novamente, porque aí a família já estava instalada. Então, nós conseguimos diminuir demais de uma semana a 15 dias. Até porque tá nós sendo fazemos cuidado. uma grande rede de relacionamento. Aluga imóvel de um atleta para o outro. Com isso, um atleta não vai roubar o outro.
não vai supervalorizar o imóvel dele, vai facilitar a entrada, vai facilitar a saída. Então, para cada problema que a gente enxergava, nós abríamos uma nova empresa. E assim Ou aconteceu. seja, o que eu sempre falo. É isso mesmo. O que eu sempre falo, a gente já falou isso. Problemas não são problemas. Exato. Problemas são oportunidades Total. de crescimento. Totalmente. É o que ela vê. Totalmente. Cada problema, Você ok, resolve. nós vamos Exato. resolver e vamos encontrar Só- uma oportunidade de crescimento. E resolvendo, você cresce. Exato. Só que, aproveitando não só o momento, mas o volume. Nós precisamos entender o poder de uma rede de relacionamento. Então, entenda, chega um atleta sozinho numa incorporadora. Quero investir aqui. Ele vai ter um valor mínimo para colocar. Ele vai ter taxas X. Chega ele com mais de 400 outros clientes. Gente, ele tem vantagem, benefício, rentabilidade. A gente manda Sim. na operação. Sim. Por quê? Pelo causa do volume. Viagem, mesma coisa. Chega lá, fala, quero fazer um pacote de viagem, quero ir lá pra Disney. Uma Um pacote normal. Agora nós já estamos fazendo, reunindo os clientes que querem viajar no final do ano. Para quê? Para ter vantagem e benefício nos pacotes. Que legal. Volume. Dá mais trabalho. E eu não vou ganhar mais por isso. Eu vou ganhar menos, inclusive. Porque quanto menos o cliente paga, menos eu ganho. Mas você ganha confiabilidade. mais? Eu ganho no volume. Você ganha a referência. Exato. Não tem preço maior do que uma referência. É aquilo que a gente falou o relacionamento, hoje. né? Thalia, é o que a gente falou ela vai ficar exatamente pra hoje. sempre no mercado. Você Pra que sempre. fecha aquele deal pensando só... Que você fecha aquele negócio pensando só naquele negócio, que é o que muitas pessoas fazem na nossa área de financiamento, ele vai fechar cresce. só aquele financiamento. E não vai fechar mais nada. Mas quando você está pensando no bem-estar, você está pensando que é uma família, você está pensando que são pessoas. Sim. E você faz como se você estivesse fazendo para Pra você. você. Se é Perfeito. bom para ele, é bom para você. Mas se não é bom para você, também não é bom para ele. Exato. Quando você faz isso, ali você vai ganhar a referência. Com certeza. E aqui ele vai falar para aquele, Sem que é dúvida. exatamente o que a Sandra tá falando. A gente é incrível que nesses últimos 3 anos, quando o mercado tava aquela loucura, teve um rapaz que chegou e falou: por que você faz tudo isso para conseguir fechar um cliente? Porque a gente às vezes pega o cliente, demora 2 anos para ele qualificar, ensina Olá. a adquirir crédito, Olá. ensina. Por que você segura a mão dele e faz esse trabalho todo? É Relacionamento. muito mais fácil. Tem um monte aí pegar que tá um cli- facinho, que é só pegar e fazer Exatamente. rapidinho. Isso. É. Mas quem que tá hoje, quando o mercado deu agora a caída de dezembro, quem que tá fechando um tanto de long? É Perfeito. nós. Quem você cuidou e orientou lá atrás. Então, não tem gente que cuida de gente. Se você se preocupar de fato com aquela família, com o destino, é mais do que com a família, é com o destino. Gente, esse número é assustador. Por isso que nós criamos a Planner Hub para atender outros segmentos. 90% dos casamentos acabam em divórcio por problema 90? financeiro. 90% é por dos problema divórcios. financeiro. Mas os Dos divórcios... atletas. Não, também. De todo mundo. Também. Nossa, eu achei que era Ah, o número- 50. Não. 90, não, o divórcio. Ah, 90% dos entendi. divórcios, Dos divórcios são por conta de problema financeiro. Hoje- Acredito. O estopim. 60% das pessoas que se casam se Se separam no divorciam. primeiro casamento, Mas- no segundo já tá 75 o número. Mas ela tá falando motivo divórcio Exato. representa... Exatamente. 90%. Exatamente. Dos casamentos que acabam, 90% é por financeiro. problema financeiro. Gente, não tem isso casamento. É assustador. É difícil E demais. Eu já passei por arrebenta isso. a família. Então, se a gente traz o princípio de família, visão longa de futuro, né? Entendendo que, gente, você tem as suas peças, a gente fala bastante sobre isso. Todo mundo tem que contribuir. Eu tenho as minhas peças para entregar, você tem as suas peças para me entregar, e a pessoa não pode andar sozinha. Se ela anda com medo sozinha, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela precisa ter pessoas competentes dando sempre ali a direção e trocando essas peças. E essas pessoas acham um imenso sucesso. Sem dúvida. Porque a gente sempre fala que a conta chega. De qualquer momento, boa ou ruim, a conta chega. chega. Exatamente. E sua conta aí Exatamente. foi de... desde vocês acabaram de se ver, foi de Sim. 390 a 400 e... Agora 404, mais ou menos. Gente, Foi muita o quê? coisa. 2 meses que a gente se conheceu em Orlando? Eu acredito Dois, que três sim. meses? Você Maio, tá- maio. Tem Sandra, um mês Mesmo. e pouquinho. É muito rápido. E Tá vou dizer- dormindo, Sandra? Não, mas é que eu tenho um time. É que eu tenho um time, não sou sozinha. Mas, e a tendência Com é certeza crescer envolve trabalho. ainda mais. E digo mais, nós temos mais de 900 atletas, sem falar de outros segmentos, esperando contato. Por quê? De pessoas que... Mais de quantos? Mais de 900. 900. Por quê?
a gente vai devagar. E esse devagar é muito rápido para o mercado. Isso é importante. Então, com atendimento de qualidade, se preocupando. Então, nós temos mais de 900 recomendações. Mostra para o meu amigo fulano, ciclano e beltrano. Ok, vamos mostrar. Né? Vamos dar tempo ao tempo. Vocês estão prospectando com 900 no momento, é isso? A gente não tem tempo de prospectar. A gente está atendendo o que liga. Então, não dá tempo de prospectar. No pipeline, no caso. Que não dá tempo de prospectar, de ligar. Olha, eu quero te apresentar meu trabalho. Está crescendo muito rápido. As muito referências. Rápido. E na pandemia, onde nosso trabalho era antes da pandemia, 100% presencial. Nós viajávamos o Brasil todo, né, atendendo de CT em CT, o centro de treinamento do atleta. E depois da pandemia, o cenário mudou. Todos os atendimentos passaram a ser online. Então, vamos lá. Você também teve que se reinventar. Não. Mas olha só que curioso, a gente acha a solução no meio da crise. Como é que eu vou fazer? Não posso viajar. O cliente não pode me receber. Vamos usar aqui alguma ferramenta, vamos ver aqui. Zoom. Já existia o Zoom. Por que eu não usava o Zoom? Porque eu não tinha um problema para resolver. Exato. Tava tudo muito cômodo, muito fácil. Né? Então, a pandemia e isso te abre muito tempo, hoje qualidade de vida. Mais do que isso, temos atletas no mundo todo. E antes o atleta que jogava fora, a gente atendia quando voltava de férias, ou quando a gente eventualmente ia para determinado país e aproveitava para atender. Mas hoje nós atendemos absolutamente todos. Que legal. Em todos os países. Parabéns, foi maravilhoso. Agora vamos deixar uma dica. Eu para finalizar com chave de ouro, qual é a dica que você daria não só para atleta, né, Thali? Mas para todo empreendedor. Perfeito. Nos dá aí 3 dicas de coisas que essas pessoas devem fazer para ter uma carreira de sucesso e para que essa carreira traga a ele uma vida abundante no futuro. A minha dica de ouro, que foi o que eu apliquei na minha vida, é justamente não ter pressa. Se organiza para que você possa resolver problemas sem ter pressa de ganhar dinheiro. Porque o dinheiro ele vai aparecer. É inevitável. Se você olhar para uma família, se você olhar para pessoas e para os problemas daquela pessoa, como se você estivesse resolvendo os seus problemas, é inevitável, o sucesso ele vem. Não tem como. De verdade, é inevitável. E para quem precisa poupar, para quem precisa se organizar para uma aposentadoria, a minha dica é: conheça seus números e tenha gente competente por perto. Porque você encurta o caminho. Número não mente. Vai em exemplos, em situações parecidas que você possa aprender com o erro dos outros. Então, busque pessoas competentes e que, de fato, estejam preocupadas em te trazer soluções. E aí não tem tempo. Aí não tem como dar errado. Exato. Independente da renda. É isso mesmo. Meu pai já dizia, os inteligentes aprendem com o erro dos outros. Não, os inteligentes aprendem com o seu próprio erro. Exato. Os sábios aprendem com o erro dos outros. Muito mais rápido. E o burro nem com o seu próprio erro aprende, né? É isso mesmo. Pelo amor de Deus. Vamos verdade. lá, né, gente? Vamos ser sábio ou pelo menos inteligente. Mas o melhor é ser sábio. Ela falou tudo. Você usa as histórias e aprenda com o erro dos outros. Sem dúvida. Para que você alcance o caminho mais rapidamente. E o grande problema é o medo. Porque o medo paralisa. Paralisa. E o que a Bíblia fala a respeito do medo? Lançai fora todo o medo. E ela fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Exato. Então, quando o meu cliente percebe que eu estou fazendo aquilo de fato por amor, ele não tem medo. E ele vai adiante, e ele avança, e ele cresce, porque é inevitável. Se não tem medo, você avança. Agora, o medo te paralisa. Você não faz nada. Verdade. Então, até quem não faz nada tá perdendo muito dinheiro. E qualidade de vida, e sono, porque ele sabe que ele podia fazer mais. Né? Então, a dica de ouro. Entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, primeiro você se sentir amado. Se sinta amado, não tem medo, você vai avançar. É inevitável. E com o outro, o empreendedor, da mesma forma, ame o que você está fazendo. Não tenha pressa. Não ganhe uma comissão a qualquer custo. Não vale a pena. Vai valer o teu sono. Né? Se especialize, obviamente. Claro, né? Se cerque. Né? O nosso formato foi justamente esse. Nos cercamos de pessoas muito competentes para trazer solução eficiente para famílias. E é isso.
Regaçou. 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 Obrigada, Sandra. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Eu espero, com a mensagem da Sandra, vocês todos podem aprender que você... Pode. Você pode.